Gente, o trabalho do Tite no Flamengo é patético. O trabalho do Tite no Flamengo é um dos piores trabalhos que aconteceram no Flamengo nos últimos anos. E sabe por que eu digo isso? Porque ele teve tempo para trabalhar. Um time espaçado, um time desorganizado, um time com todos os jogadores sem posição. Foi um Flamengo ridículo. O Flamengo protagonizou um dos maiores vexames da sua história, que foi a derrota para o Palestino por 1-0. O Flamengo conseguiu perder para esse time jogando muito mal e o Tite cometeu vários erros. Um deles, fundamental, ter empilhado atacantes e ter colocado esse cara aqui, ó, o Gabigol, para jogar na área junto com o Pedro. De quem é a culpa dessa horrível campanha que o Flamengo está fazendo em 2024? De Tite, diretoria ou dos jogadores? Pilhado e Bernardo Ramos detonaram o Flamengo desta temporada e afirmaram: se não mudar o treinador, esqueçam, não vai vencer nada neste ano. Vocês concordam? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal do Pilhado, assim como também de Bernardo Ramos, na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar o que os dois jornalistas falaram desse Flamengo que é só vergonha. Que trabalho patético do time do Flamengo, do Tite no Flamengo. Gente, o trabalho do Tite no Flamengo é patético. O trabalho do Tite no Flamengo é um dos piores trabalhos que aconteceram no Flamengo nos últimos anos. E sabe por que eu digo isso? Porque ele teve tempo para trabalhar. Parece que o time do Flamengo que entrou em campo hoje era time de pelada. Parece que o time do Flamengo hoje foi montado em cima da hora. Um time espaçado, um time desorganizado, um time com todos os jogadores sem posição. Foi um Flamengo ridículo. Só que o que acontece? O Tite, ele tem os baba-ovos da imprensa para ele. Os baba-ovos da imprensa, que são amiguinhos, que se recusam a falar mal do Tite, tem que falar mal do Tite. É um dos piores trabalhos do Tite. Do Tite, não. É um dos piores trabalhos do Flamengo nos últimos anos. Porque, se você for ver, ele teve mais tempo do que todos os outros. Ele teve pré-temporada, ele teve amistosozinho nos Estados Unidos, e é um Flamengo que não apresenta nada. Não apresenta nada, você ainda tenta ver os baba-ovos dele comentando o jogo. Ah, o Flamengo tá dando uma melhorada no segundo tempo. Ah, o Cebolinha tá aparecendo mais. Não tem jogada nenhuma o Flamengo do Tite. É ridículo o Flamengo do Tite. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Que o Tite tem que ser pressionado, o Tite tem que ser cobrado, porque ele consegue, num grupo ridículo de Libertadores, um grupo ridículo, ele consegue estar atrás do Bolívar e do Palestino. Acredite se quiser, o Flamengo está atrás do Bolívar e do Palestino do Chile. Gente, se alguém tentar elogiar o Tite ainda, se alguém disser precisa de tempo para mostrar trabalho, eu sou a favor da demissão dele? Ainda não. Mas se permanecer a vergonha que está o Flamengo, o Tite vai precisar sim ser demitido. Se não melhorar em um mês, o Flamengo vai ficar fora da Libertadores. Imagina, Flamengo fora da Libertadores, num grupo que tem Bolívar e Palestino. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do mico que seria? E o pior, eu não falo só de resultado, porque tem muito comentarista de resultado. Eu falo, sabe do quê? De jogo. O Flamengo do Tite não joga. O Flamengo do Tite é ruim. É ruim. Para você que está com a gente aqui no Instagram, eu estou no canal Pilhado Esportes, tá? Que eu lancei agora o novo canal Pilhado aí no YouTube. Pilhado Esportes, que também pode ser encontrado no canal de cortes oficial. É o Pilhado Esportes. Vai para o YouTube, tá? Porque a gente está nessa live, porque tem que se falar. Cebolinha em campo, Pedro em campo. O Pedro, por sinal, que futebol ridículo do Pedro. O futebol do Pedro tá de dar pena.
O Pedro, é o que eu falo, o Gabigol, pelo menos, quando ele tá com o titular, ele se mexe, ele busca jogada. O Pedro, como a gente falou do Fred na Copa do Mundo, quando a bola não chega nele, ele é um cone. O Pedro virou um cone, ele fica parado. O Flamengo conseguiu perder do Palestino, gente. O Flamengo não criou. Gerson não criou nada. O próprio De La Cruz hoje não criou nada. Cebolinha voltou, não criou nada. Bruno Henrique, nada. Pedro, nada. Gabigol entrou, nada. Olha os nomes que eu falei para vocês e o Flamengo consegue não criar nada. É um time do Flamengo ruim. É um time do Flamengo que tem que ser muito questionado. Aí dizem, pilhado, mas tem que cobrar os jogadores. A gente vai falar sobre o técnico Tite, que vira um morto-vivo à frente do Flamengo, gente. Quando eu defino que o trabalho de um técnico é de um morto-vivo, quando eu não consigo ver evolução mais, cabe ao Tite e cabe ao departamento de futebol do Flamengo mudar aquilo que é necessário. O Flamengo precisa de mudanças. É um ano eleitoral no Flamengo, muita coisa está em jogo. Mas o Flamengo jogou um futebol canalha nessa partida contra o Palestino. O Flamengo protagonizou um dos maiores vexames da sua história, que foi a derrota para o Palestino por 1-0. O repórter da ESPN, brilhante Mendel Bidlovski, trouxe a informação durante a transmissão de jogo que a folha salarial do Palestino no mês é de R$1 milhão. A do Flamengo é de 25 milhões de reais. Ou seja, em 2 anos, um mês do Flamengo paga os jogadores do Palestino. Quer dizer, inacreditável um negócio desse. O Flamengo conseguiu perder para esse time jogando muito mal. E o Tite cometeu vários erros. Um deles, fundamental, ter empilhado atacantes e ter colocado esse cara aqui, ó, o Gabigol, para jogar na área junto com o Pedro. Não dá. Se você tira os meio-campistas, você tira todo o poder de criação do time do Flamengo. De qualquer time de futebol, né? Mas no caso a gente está citando aqui o Flamengo, tá? Há um indício claro de que o time evolui sob o comando do Tite. O Flamengo não consegue encaixar bons jogos. O Flamengo melhorou na partida, ou foi menos pior na partida, quando o Tite fez uma alteração tática no primeiro tempo. Tirou o Cebolinha do lado direito e inverteu com o Bruno Henrique. Sai o Cebolinha da ponta direita, vem para a ponta esquerda e o Bruno Henrique vai para o lado direito. Tá? O Flamengo melhorou um pouco porque subiu a sua marcação. Foi o que aconteceu no segundo tempo, por exemplo. Mas há alguns erros evidentes do próprio técnico Tite. Por exemplo, o posicionamento do De La Cruz. O De La Cruz tem que jogar um pouquinho mais recuado. O Gerson um pouco mais à frente. Todo mundo aqui vai malhar o Gerson. Todo mundo vai malhar o Wesley. Todo mundo vai malhar o Bruno Henrique. O Cebolinha. Gente, quando o trabalho de um técnico é ruim, isso minimiza o potencial dos jogadores. Então, evidentemente que num time mal armado, os jogadores vão jogar pior. Como o Pedro, por exemplo, que não consegue dar um passe. É um jogador extremamente fominha. Tá na hora, ele teve a possibilidade no primeiro tempo de encaixar um passe ali pro Everton Cebolinha, pro Everton fazer o gol, e não o fez, preferiu ele dar o chute. O Pedro está sendo preciosista. Agora o Flamengo vai ter uma sequência perigosíssima. Nesta quarta-feira, aliás, o Flamengo pode cair para a lanterna do grupo se o Milionários vencer o Bolívar. É uma coisa dramática. O Flamengo está fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Gente, a gente não está falando mais aqui em classificação em primeiro lugar. A gente está falando em risco de eliminação na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores da América. Num grupo que é tranquilo, é muito fácil, é uma moleza. Tanto que num vídeo aqui no canal, eu disse que o maior adversário do Flamengo seria a altitude. Na Bolívia e na Colômbia, o Flamengo já fez esses 2 jogos, gente. Era para estar bem melhor. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco, né, sobre esta derrota do Flamengo para o Palestino ontem pela Libertadores da América.
Com esse resultado, o clube carioca agora não depende mais de si para se classificar para a próxima fase da competição. E isso mesmo, em um grupo considerado os mais fáceis da Libertadores da América, que tem Flamengo, Bolívar, Palestino e Nublense. Isso mesmo, o Flamengo conseguiu se complicar em uma temporada que parecia fácil, haja visto se fosse analisado apenas o Campeonato Carioca. O estadual, infelizmente, deixou os torcedores do Flamengo com um pouco de visão daquilo que não estava sendo transmitido. O Flamengo passou uma imagem totalmente diferente do que nós, torcedores, estávamos acostumados a observar nas partidas do nosso Mengão. Com apenas um gol sofrido no Campeonato Carioca, o clube conseguiu conquistar o título que naquele momento era prioridade. O Flamengo sequer teve a consciência de priorizar os campeonatos importantes, teve esse erro de colocar os principais jogadores em praticamente todas as partidas do Campeonato Carioca. E o resultado foi esse, chegando na Libertadores sem Arrascaeta, com alguns jogadores já cansando logo no primeiro tempo. Isso mostra que, de fato, poupou da maneira errada. O Flamengo perdeu para o Palestino e, infelizmente, agora vai torcer por tropeços de seus adversários para tentar se classificar na fase mata-mata. E que vergonha, né? Pilhado aí, eu concordo totalmente com suas palavras, detonando não só o treinador Tite, mas também a postura do elenco diante de um Palestino, pelo amor de Deus. Time de Série D. Eu acho que o futebol que o Palestino apresenta hoje é considerado uma equipe aqui do futebol brasileiro que joga uma Série D sem nenhum erro de comentar esse tipo de coisa, né? O Palestino é horrível e o Flamengo conseguiu fazer 2 jogos ruins. No Maracanã conseguiu até vencer, mas ontem mostrou que de fato, e nós sabemos que de fato o problema desse Flamengo nunca foi só o treinador. São jogadores acomodados e que, quando precisava ser chamada a atenção, a diretoria poupa eles para não ter desgaste físico, para não ter qualquer tipo de contusão. Pelo amor de Deus, esse elenco está mal acostumado, isso sim, onde já se viu um atleta com 25 anos, no seu auge da carreira, não conseguir jogar 3 jogos consecutivos porque tem que poupar para priorizar uma outra competição. Isso não existe. Só no Flamengo que a bagunça é grande. Ninguém tem moral, ninguém tem ordem e ninguém tem coragem de chegar para cobrar jogador por jogador, porque eles estão vestindo a camisa do Flamengo e merece honrar com o manto sagrado. O mínimo que eles deveriam fazer era correr os 90 minutos, era se empenhar e dar o seu melhor. Que o Flamengo está correndo errado, todos nós sabemos. Que o treinador não sabe mais o que está fazendo, isso também a gente sabe. Agora, o que não pode são jogadores se escondendo dentro da partida, atletas que são considerados jogadores de seleção, não estão jogando nada. Então, o Flamengo precisa de uma reviravolta enorme para não perder mais uma temporada. Porque eu não acho que o Carioca vai ser considerado o título se lá no final o Flamengo não tiver conquistado um outro campeonato. Será mais uma vergonha e mais um ano vexatório que o Flamengo apresenta com esse time aí milionário, né? Elenco muito qualificado e que basta apenas fazer o mínimo para não passar esse tipo de vergonha. Ontem poderia ser que o Flamengo estivesse naquela noite ruim e todas as bolas que tentassem fazer o gol não conseguisse. Isso é normal. O futebol, nem sempre o melhor vai vencer. Isso é questão de lógica. E nós já vimos que às vezes acontece a zebra. O que nós questionamos aqui e chamamos a atenção é essa postura covarde do elenco dentro de campo e que um treinador não consegue mudar a forma de jogar. É sempre nesse 4-3-3, 2 pontas abertos. Todos os nossos adversários já sabem como o Flamengo vai jogar. Pelo amor de Deus, não tem variação
formação tática, é Bruno Henrique de um lado, é Cebolinha do outro, Pedro centralizado, é sempre a mesma coisa. O Flamengo precisa acordar e precisa mudar urgente a maneira de jogar, caso contrário, adeus 2024. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo? Participe e deixa a sua opinião nos comentários.